João de Deus, auxiliar técnico de Jorge Jesus, confirmou o encontro do Mister com o Flamengo ontem à noite e piorou a situação do treinador no Benfica. Marcos Braz e Bruno Spindel, que voltariam amanhã ao Rio de Janeiro, adiaram para o dia 30 o retorno ao Brasil. Tudo sobre o novo técnico, a saga em cima de Jorge Jesus, situação delicada e o grande jogo de amanhã entre Benfica e Porto. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Canal Flamix, vai lá, tem os cortes do Rafla, é o resumão do Mengão, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, você se inscreve. Bom, a gente vai trazer aqui um cronograma completo desta quarta-feira, direto de Portugal. Nas primeiras horas do dia, Bruno Andrade, jornalista e repórter da CNN de Portugal e do All Sports do Brasil, trouxe a informação de que ontem à noite teve uma reunião em Cascais, na casa de Jorge Jesus, com os dirigentes do Flamengo. Alguns jornalistas tentaram desmentir essa informação hoje, no decorrer do dia, mas o João de Deus, em entrevista coletiva no Benfica, para falar do jogo decisivo de amanhã contra o Porto, confirmou o encontro entre Jorge Jesus e os dirigentes do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel estão neste momento em Braga. Já é noite por lá. Eles conheceram as instalações do Braga, porém não tiveram contatos com o presidente do Braga, muito menos com Carlos Carvalhal. Mas é de praxe. O Marcos Braz disse que está cumprindo uma agenda lá em Portugal. E o último treinador que ele conversaria seria o Carlos Carvalhal, que depende da multa rescisória para tirá-lo de lá. Bom, mas enquanto Marcos Braz está em Braga, os jornalistas portugueses perseguem o dirigente e perguntam sobre tudo. Inclusive, o Arthur Quesada, da TNT Esportes, fez a seguinte pergunta: Braz, o que você tem a dizer sobre o sim de Jorge Jesus? Vamos ouvir o vice de futebol do Flamengo, que falou agora há pouco com a TNT Esportes. Deixa eu me perguntar também, porque hoje foi um dia muito conturbado nesse sentido da reunião com o Jorge Jesus ontem, né? O João de Deus confirmou isso em coletiva de imprensa, que vocês se reuniram, e muita gente aqui em Portugal deu que o Jorge Jesus teria dito um eventual sim para vocês. O João de Deus disse que não. O que disso tem de verdade, Braz? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa reunião. Com todo respeito à tua pergunta, com todo respeito ao Benfica, com todo respeito aos adeptos e todo mundo, sim, a melhor pessoa para responder a você, que deve estar por dentro dos fatos, até porque é ela que confirmou, é o João de Deus. Olha aí, Marcos Braz transferiu toda a responsabilidade para o auxiliar técnico de Jorge Jesus, o João de Deus. O João de Deus, auxiliar do Mister, confirmou o encontro com os dirigentes rubro-negros, mas disse que o foco da comissão técnica é permanecer no Benfica, conquistar títulos e acabar com os rumores. Gente, se o João de Deus, numa coletiva, antes do jogo mais decisivo da temporada, para o Benfica e para o Jorge Jesus, dissesse o contrário, eu estaria muito surpreso. Imaginem o João de Deus na coletiva, quando perguntado sobre todo esse tumulto envolvendo Jorge Jesus e Flamengo, e ele dissesse o seguinte: não, ontem teve uma reunião com o Mister e ele disse sim ao Flamengo. Imagine o momento para o clássico decisivo de amanhã contra o Porto. É óbvio que ele vai negar, é óbvio que ele vai falar que o Jorge Jesus não vai sair do Benfica e que está com a cabeça do Benfica. Eu senti uma certa irritação do Marcos Braz quando o Arthur Quesada fez essa pergunta para ele e ele transferiu toda a responsabilidade para o João de Deus. Se ele falou, se é ele que está sabendo, então pergunte
para ele. Bom, a gente traz aqui todos os esclarecimentos. O Marcos Braz foi ontem à residência do Mister em Cascais e o Marcos Braz foi perguntado pelo Jornal Globo e ele disse: nunca fui à casa de alguém sem ter sido convidado. Se há algum problema, não é meu. Não fui por causa disso, disse o dirigente do Flamengo. E a gente traz aqui também outras informações. O Bruno Spindel. O Jorge Jesus é um profissional de primeiro nível, fez um trabalho maravilhoso, é nosso amigo. É natural que tenhamos o desejo de que seja treinador do Flamengo. É um desejo do Flamengo. E afirmo que não fizemos qualquer proposta. O Flamengo teve esse encontro ontem com o Jorge Jesus para conversar e saber de toda a situação do Benfica. Eu tenho para mim que se o Benfica perder amanhã para o Porto, seria muito difícil aí o Jorge Jesus continuar por mais aí meio ano e que ele consiga cumprir o seu contrato, pelo menos aí até junho de 2022. Bom, mas a informação do Bruno Andrade deu o que falar. Só antes aqui, trazendo para o torcedor rubro-negro, o Marcos Braz disse em entrevista ao canal A Bola: o Natal é uma data que interrompe algumas situações, mas o que eu posso dizer é que vamos ficar o tempo que precisar, custe o que custar, custando até a estada minha e do Bruno Spindel com nossas famílias. O objetivo é contratar um técnico português e uma comissão técnica portuguesa para trabalhar no Brasil. Ou seja, o Marcos Braz ele tinha esse retorno, assim como o Bruno Spindel, para amanhã ao Brasil. E eles vão continuar até o dia 30. Lembrando que o Mister tem 2 jogos, um amanhã contra o Porto e outro no dia 30 pela Liga Portuguesa. Então, muita coisa pode acontecer até lá. Eles estão nesse momento em um hotel em Braga, conheceram todas as estruturas e instalações do Braga, não estiveram com o presidente do Braga, muito menos com Carlos Carvalhal. E a gente segue aqui com as informações, porque depois que os dirigentes do Flamengo adiaram para o dia 30 o retorno ao Brasil, eu tenho aqui uma opinião. Tem 2 poréns nessa história toda, e eu anotei aqui. O Flamengo fez um estrago muito grande lá com a rotina do Benfica. Isso aí é nítido. O Flamengo conseguiu fazer um carnaval com os benfiquistas, né, o torcedor do Benfica, o próprio Rui Costa, que é o presidente, não morre de amores com o Mister, mas por conta de tudo isso, né, da repercussão que viralizou, a força do Flamengo em Portugal, acho que ele não vai flexibilizar a saída de Jorge Jesus e vai cobrar aí entre 5 a 6 milhões de euros o Mister e toda a sua comissão técnica. Ele não deve pagar do bolso essa rescisão e não deve facilitar por conta de tudo isso que o Flamengo está fazendo, tudo isso que o Flamengo está aprontando em Portugal. Agora, não flexibilizando a saída do Jorge Jesus, esse é o segundo ponto. Como é que você vai ficar com um treinador insatisfeito, que o torcedor perde a cabeça, o torcedor coloca lenços brancos nos jogos do Benfica, pedindo a saída do Jorge Jesus? Você imagina se o Benfica for eliminado para o Porto amanhã? Como é que o Rui Costa, presidente do Benfica, vai bancar a permanência do Mister? Quer dizer, são 2 coisas na balança e é preciso pesar aí para ver realmente o que vai acontecer. Bom, teve aí uma nota, né, do Benfica repudiando a reportagem da CNN. O Benfica não gostou dessa nota do Bruno Andrade, da CNN, nos primeiros minutos do dia. E a nota é a seguinte, olha aí, o Sport Lisboa e o Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação de sua equipe técnica, mediante entendimento entre os clubes. Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do clube, sendo manifestantemente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura. O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direito pelo próprio representante do Flamengo. Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Clube Benfica.
E teve nota também da CNN, repudiando a nota do Benfica. Olha aí, a CNN Portugal reafirma a informação transmitida nesta manhã sobre o acordo de princípio entre o treinador Jorge Jesus e o Flamengo e o desejo do treinador português em regressar ao Brasil, expresso ontem no encontro que decorreu na sua própria casa. A CNN cruzou a informação inicial com um conjunto de fontes de todas as partes envolvidas, sublinho, de todas as partes envolvidas, e avançou a notícia com total segurança. É efetivamente estranho que uma organização da dimensão e, presume-se, com o elevado profissionalismo do Benfica, permita que o seu treinador principal se encontre com dirigentes de um clube estrangeiro que estão em Portugal declaradamente para contratar um novo responsável técnico. A CNN rejeita o teor e o tom da superioridade moral do comunicado da Benfica SAD, mantendo total respeito pelo Sport Lisboa e Benfica como instituição central e centenária do desporto em Portugal. E assim ficou a situação delicada de Jorge Jesus com o Benfica, num dia em que amanhã teremos aí Benfica e Porto, jogo decisivo pelas oitavas de final da Taça de Portugal. Faça suas apostas. Será que o Jorge Jesus volta mesmo para o Flamengo? Deixa aqui nos comentários que eu vou interagir com cada um de vocês. Grande abraço, saudações rubro-negras, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Valeu!